Desde quando que namoro secreto, sorrisinhos, ciúmes, viagens divertidas e muitos beijos já foram tão divertidos assim? Já sabemos que o Gu-on foi mordido pelo bichinho do amor, mas chega a hora de vermos a rainha dos sorrisos ficar igualmente apaixonada. Esse dorama quer que a gente se derreta junto com o casal, e eles sabem fazer a magia acontecer, viu? Se você ainda não foi convencido a assistir esse dorama, você será agora, nesse vídeo abreviando Sorriso Real. Depois do encontro chuvoso e dramático da última vez, os nossos protagonistas acabam juntos no carro, quando o Gu-on oferece levar a Saran para casa. Como não tem nada além de sons de chuva e a voz baixinha dele, em pouco tempo, a Saran é embalada num sono feliz. Já ele parece mais feliz ainda ao cobri-la com um casaco e secretamente analisá-la da cabeça aos pés, literalmente, para comprar roupas secas para ela vestir. E nenhuma escolha é mais perfeita do que juntos combinando, não é mesmo? A Saran preferia ficar pelada do que serem confundidos como casal, mas depois ela fica um pouco mexida ao saber que o chefe a levou para um bom restaurante porque não esqueceu que era dia do aniversário dela. Apesar do Gu-on estar no modo encontro completo, querendo saber as coisas preferidas da Saran, pedindo tudo no cardápio só pra ela e feliz até em tirar uma foto romântica, ela já não tá 100% confortável com a situação. É só quando ele a deixa em casa e entrega um bolo surpresa especialmente preparado para ela é que a felicidade não pode ser escondida. O sorriso só desaparece quando o ex da Saran dá o ar terrível da sua desgraça, obviamente sendo um sem noção como sempre, dessa vez acusando a Saran de traição. Ela detona o insuportável dizendo que demorou demais para terminar com ele e quando ela sobe, o Gu-on termina de colocar o energúmeno para correr. Agora que ele sabe que a Saran tá mais solteira do que nunca, ele não perde tempo em ligar para ela e desejar um último feliz aniversário, fazendo o sorrisinho da Saran aparecer inevitavelmente. No dia seguinte, ela resolve retribuir a gentileza dele e quando pergunta se podem se encontrar do trabalho, claramente qualquer pessoa do outro lado do mundo poderia enxergar a felicidade estampada no rosto dele. Apesar disso, ela só queria uns minutinhos para dar um presentinho de cortesia, mas como a gente tá falando do Gu-on, aquilo era pouco demais, ele quer outro jantar. E como ela precisa se esconder dos colegas de trabalho, lá vamos nós para um encontro secreto. Ela o leva para um lugar que gosta muito, onde pela primeira vez na vida, hilariamente, ele experimenta uma coisa chamada paciência, porque precisa esperar um bom tempo na fila. Apesar de ficar confuso pelos vinhos caros estarem sendo substituídos por chopes e a comida sendo feita turbulosamente na sua frente, o Gu-on começa a adorar aquilo. Ele tá tão feliz e impressionado com o que conheceu que assim que terminam, ele já quer saber quando vão sair de novo, deixando a Saran surpresa ao vê-lo sorrir pela primeira vez. E que sorriso, né? Ai, meu coração. Mas nem só de frufru a gente sobrevive. Ainda temos aquela inevitável batalha dos herdeiros, que um dia fica tensa acidentalmente. Acontece que os funcionários do hotel são enviados em trabalhos extras para melhorar o relacionamento com fornecedores importantes. Como novata do grupo, a Saran recebe o lugar mais difícil da lista, e depois de muito perrengue, ela acaba sozinha no alto de uma montanha com um presente pro fazendeiro que foi encontrar. Só que de repente cai uma tempestade inesperada e quem cai também é a Saran, só que de um penhascozinho relativamente alto. Como estamos numa comédia romântica, ela passa bem, mas o desespero bate forte quando acorda de noite e percebe que tá presa ali. Do outro lado, o Gu-on tá com os nervos à flor da pele de tanta preocupação, porque tá caindo um temporal lá fora e ele não consegue falar com a Saran de jeito nenhum. É aí que a treta começa, porque claramente ele não iria só sentar e esperar. Como ele ainda não tem poder suficiente na empresa, ele vai atrás de quem tem, só que infelizmente essa pessoa é a irmã dele. Ele precisa implorar para que ela libere um helicóptero para resgatar uma funcionária em perigo, mas para aumentar a vilania, a megerinha que só se preocupa com dinheiro fala que isso é um gasto desnecessário, afinal, para que direito dos trabalhadores, não é mesmo? O Gu-on fica tão chocado com a insensibilidade que ele chuta o balde mesmo. Se não vai ser por bem, então vai ser por mal. Ele pega o helicóptero contra a ordem da irmã, que fica pistola claramente, e rastreia a localização da Saran, chegando para salvá-la que nem um esquilo voador, literalmente pulando para chegar até ela. Pelo lado positivo, a gente recebe um abraço genuíno entre eles, enquanto a Saran chora, grata por pelo menos não morrer sozinha. Pelo lado negativo, mas ainda muito engraçado, o Gu-on não pensou no que fazer depois de bancar o herói, porque simplesmente
simplesmente o helicóptero vazou e ele também fica preso lá embaixo. Depois de passarem boas horas se espremendo um do lado do outro, porque o Guon tem mais medo que ela, finalmente os dois medrosos são resgatados pelo fazendeiro e tudo acaba bem. Na manhã seguinte, depois de se divertirem varrendo o quintal e conseguirem a parceria importante com o fazendeiro, os dois voltam para casa. Mas quando o Guon descobre que a única família da Saran é a vozinha dela, ele faz uma parada no restaurante dela no interior e é pego em flagrante espiando a Saran com um sorriso bobo. A avó, que não é boba nem nada, o vê como mais uma mão para trabalhar e o coloca para descascar um balde de cebolas. Ou melhor, para dizimar as coitadas enquanto chora. Depois desse massacre, a avó manda os dois comprarem ingredientes na feirinha, nos dando mais uma cena que é puro ouro. O Guon simplesmente ama aprender sobre o mundo onde a Saran cresceu, inclusive se fascina pelo joguinho de sorte tradicional. Apesar da Saran precisar financiar as várias tentativas dele, ela não se importa, até porque toda a felicidade vale a pena quando ele vence no joguinho e ganha o famoso prêmio, um peixe de mel gigante. São nesses momentos explodindo química que ela percebe que os seus sentimentos estão florescendo. Além disso, ele é um fofo se esforçando em ser querido com sua avó, o que já é 10 pontos extras para fazer a Saran ficar nas nuvens por ele, concordando até mesmo em ter um encontro adequado da próxima vez. Mas quando essa próxima vez chega, a mulher é picada pelo bichinho dos ciúmes. A Saran tá trabalhando na festa de aniversário de uma herdeira milionária do hotel concorrente, quando o Guon aparece para presentear a aniversariante. Só que aí a Saran percebe que os dois parecem muito próximos e quando o trabalho termina, ela vai embora visivelmente chateada. As amigas percebem que o humor não está dos melhores e para se desestressarem, elas colocam uma música alta e começam a pedir vários lanches. E antes da gente sair com o coração esfarrapado, a Saran atende a campainha para pegar o seu delivery, mas quem tá na porta é o Guon com um sorriso lindo, pronto para se explicar. Mas antes de mais nada, ele precisa ser apresentado às amigas. Quer dizer, mais ou menos apresentado, né? Porque eles só esqueceram de mencionar uma coisinha um tiquinho importante, que ele é o filho do presidente. Por causa disso, o Guon presencia o desespero da Saran ao ver que as amigas inconscientemente estão a dedurando, contando o quanto ela falou mal dele no passado. Apesar de estar se divertindo, ele pede um tempinho a sós para explicar que aquela herdeira não é namorada dele e que ele não vai deixar nenhuma mulher o abraçar de novo a não ser a Saran. Nesse ponto, já tá claro que o Guon quer proteger a Saran fora e dentro do trabalho, mas ele ainda falha nessa missão, porque no dia seguinte, a sua irmã Jararaca tem a audácia de dar uma conferência de imprensa onde ela assume os créditos de ter resgatado uma funcionária das montanhas e ainda dá ordem para Saran ler um roteiro que valida toda essa mentira. Só que quando os olhos dela se encontram com o do Guon na plateia, ela sai daquela encenação e o agradece em público também, deixando todo mundo feliz, menos a Dona Bruxa. É só depois de uma discussão privada entre os irmãos que o Guon percebe que as condições de trabalho no Grupo King não vão melhorar com a irmã no comando. E isso só se confirma quando ele vira o novo membro integral do Quarteto Fantástico e experimenta uma noite incrivelmente fantástica na sauna com a Saran e as suas amigas. Enquanto ele intercala o seu modo esquilo interior bochechudo com o fascínio que sente pela Saran, ele também ajuda as amigas a vender produtos para os seus trabalhos. E depois disso, quando escuta as mulheres desabafando sobre como estão sobrecarregadas no trabalho e sobre as muitas promessas mentirosas que precisam aceitar caladas, ele tem a certeza que precisa entrar na batalha contra a irmã para reivindicar o seu lugar na empresa e conseguir proteger os seus funcionários. É por isso que ele mostra o seu valor ao cumprir uma tarefa quase impossível: trazer um disputado príncipe árabe estupidamente rico para se hospedar no hotel. A reviravolta é saber que os dois homens já se conhecem da escola e são inimigos hardcore que mal podem esperar para implicar um com o outro. Foi só sob a condição de que o Guon seria o seu servo particular e acataria seus desejos que o príncipe Samir concordou em ficar no King Hotel. Como você pode imaginar, sairia muita loucura desse acordo, mas os resultados são duplos. Do lado dos negócios, o Guon não fica muito feliz, porque ele é forçado a abrir portas, segurar bolsas, agir como motorista, servir mesas e vinhos e tudo mais o que o príncipe pedisse. Apesar de tudo, aquilo é tipo uma amostra grátis do que é
ser trabalhador do ramo hoteleiro, e ele começa a entender o quão ruim esses empregos podem ser. Pelo menos, a consciência de classe do Guon muitas vezes é acompanhada da presença e dos ensinamentos tímidos da Saran, que muito batalhadora resiste aos olhares sedutores e o ajuda a ser um bom anfitrião, desde a estender perfeitamente uma toalha a como dar um sorriso simpático para alguém. Já o outro resultado desse acordo maluco é o ciúmes insano que o Guon sente, porque o príncipe ficou instantaneamente encantado com a Saran assim que a viu. Com tanta influência e dinheiro, é difícil alguém dizer não ao príncipe, principalmente uma simples funcionária. Então a Saran trata como parte do seu trabalho tudo o que ele pede. Jantar juntos, servir de guia turística durante um passeio em palácios, experimentar uma antiga cerimônia tradicional de casamento com ele e até usar um vestido deslumbrante para participar de uma festa a sós, onde ainda por cima é o Guon que serve a comida e as bebidas. Claro que em todas as vezes o Guon tá lá para tentar sabotar as chances do Samir em se aproximar da Saran, algumas vezes falhando miseravelmente e em outras acertando em cheio, como por exemplo quando rouba o lugar do príncipe como noivo na cerimônia tradicional. Mas a gota d'água do ciúme é quando o homem pede a Saran em casamento com um diamante do tamanho da minha casa. O coraçãozinho ciumento fervente dele só se acalma quando a rainha dos sorrisos gentilmente rejeita o pedido do príncipe e ainda coloca os dois marmanjos para fazerem as pazes. Claro que a chegada do príncipe causou muita confusão, mas também serviu para aproximar o casal supremo de um jeito extraordinário, onde até comer miojo à beira do rio se torna especial. Eles já estão tão à vontade que até introduzem proximidades perigosas e pegadas de colo para colocar o outro para nanar. O ponto é que quando o príncipe volta para o seu país, o Guon pode respirar aliviado e não perde tempo em convidar a Saran para um encontro pra lá de especial. Eles estão sozinhos em um restaurante e o Guon é o próprio chefe de cozinha, impressionando a Saran ao preparar vários pratos surpreendentemente bons. Grande avanço, né, para quem não sabia nem cortar uma cebola. Mas ele vai longe demais tentando ser legal e acaba colocando fogo na cozinha. Eu tava até achando graça desse momento, mas de repente eu foi sem graça, porque quando o sistema de incêndio aciona, as luzes se apagam e ele corre para tirá-la do meio dos cacos de vidro, o clima muda completamente. Se até o momento tivemos muita fofura, agora tudo se resume na palavra tensão, enquanto eles se encaram profundamente até não aguentarem mais e nos servirem um beijo de quase 2 minutos no meio de muita água e intensidade. Considerando que esse não vai ser o último ataque cardíaco que os dois beijoqueiros vão nos dar, eu acho que a gente vai levar alguns anos para superar o que ainda vem por aí. E depois disso, é difícil segurar o êxtase e disfarçar a vontade que eles têm de ficar juntos. Para que os encontros secretos no trabalho não fiquem tão óbvios, eles precisam dosar no desconfiômetro. Mas o Guon tem um pouquinho mais de dificuldade, já que ele não resiste segurar a mão dela no elevador e não se toca que é meio perigoso passar horas sentado observando a Saran trabalhar. Mas ela também não sai ilesa e distribui abraços de urso que o deixam assustadoramente encantado. Só que por ainda ser um pouco desajeitado no amor, ele ocasiona alguns mal-entendidos fofos e vai buscar conselhos amorosos com a pessoa que mais conhece a Saran, a avó. Felizmente, ele aparece no momento certo para impedir que a senhora se machuque numa queda e a leva ao hospital, onde escuta atentamente a sugestão dela. Ele precisa verbalizar os seus sentimentos. É por isso que depois da Saran conferir como a avó está, os dois voltam para o restaurante e o Guon já chega com a intenção de sair só no dia seguinte. Primeiro, eles me causam uma crise de riso, porque enquanto tentam mudar uma lâmpada, o Guon acaba causando um breu total e ainda desmaia de susto de tão bunda mole que é. Mas depois, o ar volta a ficar cor-de-rosa quando ele puxa a Saran pro seu lado e segue o conselho sábio que recebeu, confessando que gosta dela. O beijinho doce que os dois trocam é sinal que a Saran aceita os sentimentos dele e assim eles dormem juntos inocentemente. Mas claro que não é isso que a avó pensa quando vê a cena. E apesar de ser fofamente espancado, ele já ganhou o coração da senhora. Mesmo sem saber a verdadeira identidade dele, ela acredita no quanto ele gosta da neta e secretamente o aceita como futuro genro. Mas para alguém com muito dinheiro como o Guon, namorar
é quase um esporte radical. Quando ele participa de mais uma noite como Quarteto Fantástico com as amigas da Saran, ele de novo as escuta reclamar sobre o trabalho. As 3 mulheres são tipo assim, as melhores funcionárias em seus departamentos, mas o máximo que recebem é um obrigada michuruca e promessas mentirosas, como é o caso da nossa aeromoça, que apesar de ralar que nenhuma condenada, não recebe a promoção que a chefe a promete há um bom tempo. Descobrir esses fatos irrita profundamente o Guon. Então, pelas costas da sua irmã, ele organiza uma viagem de recompensa nada mais nada menos que para Tailândia, para as melhores funcionárias do grupo King, ou seja, para o nosso trio Parada Dura. Claro que ele se inclui na viagem, e quando Samshik também aparece de surpresa, ele precisa correr para impedi-lo de revelar sua verdadeira identidade. Agora, o Samshik que passou a ser o superior e aproveita a oportunidade para uma vingancinha contra o chefe, assumindo como líder da excursão. Quando eles chegam na Tailândia, tudo parece um animado anúncio de turismo que me convenceu, tá? Podem me levar junto, eu aceito. Eles se hospedam num hotelzinho gracioso, muito menor que o Guon esperava. Só que como as meninas amam absolutamente tudo, logo ele é contagiado pela felicidade delas. Mas as escapadas românticas que o Guon esperava ter com a Saran nessa viagem precisam ficar para outra hora, porque o Samshik foi preparado literalmente com um cronograma rígido das atividades que todos necessariamente fariam juntos, usando camisas de grupo. Mesmo que o nosso casal seja separado por suas ordens na fila, eles se esforçam para ficar juntinhos e esconder isso dos outros. Ah, mas felizmente a gente tem um lugar aqui na primeira fila para ver todos os detalhes de olhares adoráveis enquanto visitam pontos turísticos, a preocupação em dividirem um macarrãozinho ou as mãos dadas sempre que podem no passeio noturno no mercado. Até na hora de dormir é difícil escapar porque eles estão sempre encurralados, mas quem acredita sempre alcança. Todo o esforço vale a pena quando ficam sozinhos na piscina. Depois dos olhares sedutores do Guon, a Saran não resiste e é convencida a entrar na água com ele, onde os dois quebram totalmente as leis da física e provam que 2 corpos ocupam o mesmo lugar no espaço sim, porque não tem outra explicação para essa proximidade, gente. Pra mim, esse momento superou o beijo da cozinha. Olha só os sorrisinhos intercalados com uma série de beijinhos. Roubou meu coração. Muito beijoqueiros, graças a Deus. O dia seguinte chega e é bem parecido com o primeiro. Os dois se esforçando para ficar minimamente juntos e o Guon, na maioria das vezes, falhando feio em tentar escapar do grupo. Mas ao mesmo tempo em que esses momentos frustrantes da fuga dos dois nos fazem rolar de rir, a gente também avança numa segunda linha de amor. A nossa amiga comissária tem um colega de trabalho que claramente tem uma queda, um penhasco profundo por ela e nem esconde isso. Esse mocinho desde sempre foi um príncipe encantador, a ajudando em momentos complicados, a colocando pra cima e deixando mais que evidente que gosta dela, mesmo quando parece não ser correspondido. Só que quando ele aparece na Tailândia durante uma escala de voos, a nossa comissária não consegue negar que os sentimentos foram balançados. Agora, eles são um grupo de 6 e a gente só tem que agradecer a Tailândia por existir, por aparentemente ser a capital da diversão, dos sorrisos encantadores e da magia do amor. A noite termina alegre nos 2 quartos. O Guon, no fundinho, tem certeza que ele tá amando ser esmagado naquela cama apertada e as meninas implicando com a amiga que arrasa corações. Na manhã seguinte, o mocinho até tem a surpresa agradável de sair mais cedo e ver que a crush deixou um café da manhã preparado para ele comer antes de ir. Será que vem aí, gente? Tomara! Até que chega o último dia da viagem e o Guon e a Saran finalmente jogam toda a moderação pro alto, porque mesmo sendo pegos em flagrante, eles fogem para passar o dia sozinhos. De mais visitas a pontos turísticos, a comidas luxuosas e passeios animados de tuk-tuk, tudo parece um conto de fadas só deles. Esses belos momentos inspiram Guon também a juntar coragem e compartilhar com a Saran sobre a situação da sua família. Ele conta que a mãe desapareceu sem deixar vestígios quando ele era criança, e foi nessa época que ele se traumatizou com os sorrisos falsos, porque ninguém demonstrava
demonstrava sentimentos genuínos ou empatia por ele. Mas tudo mudou quando a Saran entrou em sua vida. Quando ela promete que vai ajudá-lo a encontrar a mãe, ele se emociona, porque aquilo parecia a esperança de um futuro compartilhado. A noite atinge o seu ponto alto quando os dois vivem mais um momento romântico numa cobertura esplêndida, desejando ser tão felizes como foram nessa viagem e confessando que se amam. Facilmente, esse poderia ser o desfecho de Felizes para Sempre, né? Só que depois de vermos o romance florescendo sem grandes impedimentos, tá na hora de enfrentarmos a tempestade que vai bagunçar essa perfeição toda. É claro que a gente não chegaria até o final sem alguns hematomas e arranhões. Então, os episódios finais prometem deixar os nossos corações apertados por causa dos obstáculos que o nosso casal precisará enfrentar se quiserem ter um final feliz. Se você quer acompanhar juntinho o que acontece no fim dessa história, não se esqueça de curtir e de se inscrever no canal e me contar qual foi o seu momento favorito desses episódios. Até o próximo vídeo e tchau!